Olá pessoal, bom dia. Vamos falar hoje um pouco sobre as cruzadas, né? As cruzadas, elas são guerras que ocorreram entre os cristãos da Europa Central, aqui onde eu tô com o mouse, e os muçulmanos, que são, ou islâmicos, que são dessa região aqui. Na aula passada a gente viu a formação desse povo, dos árabes e como eles se converteram ao islamismo, tendo uma nova religião. E essas cruzadas são um conflito entre esses dois povos. Então, o que causou a cruzada? A gente fala que as cruzadas nós tivemos sempre dois motivos. Um motivo religioso e um motivo socioeconômico, que vem da sociedade e da economia. O motivo socioeconômico, ele tem a ver... Aliás, vamos começar pelo motivo religioso. O motivo religioso, ele tem a ver, por exemplo, no ano 1096, o Papa, que na época era o Urbano II, a sede da igreja era aqui onde hoje é Roma, então mais ou menos por aqui, né? Onde está aqui a setinha do mouse. Ele convoca todos os povos cristãos da Europa, soldados medievais e tal, para conquistar a cidade de Jerusalém, aqui, né? Jerusalém. Por que ele fez isso? Bom, primeiro a gente tem que entender que, para o cristianismo, a cidade de Jerusalém tem vários locais que são considerados sagrados para o cristianismo. E a região ali de Jerusalém, especialmente nessa época, mas ainda hoje, era dominada por pessoas que não eram cristãs, né? Eram muçulmanas. Então, o Papa que era o Urbano II, quis conquistar essa terra que não era cristã, já que ela era sagrada para o cristianismo, ele quis tornar essa terra cristã. Esse é o motivo religioso. O motivo socioeconômico, né? A gente tem que se fazer perguntar: será que somente essa questão de a terra ser sagrada para o cristianismo ia mobilizar exércitos de toda a Europa para atravessar aqui essa viagem, em especial a pé, feita em meses, para a pessoa se arriscar numa guerra e talvez morrer? Bom, isso não era o suficiente. E aí entra a questão socioeconômica, que é uma questão social da sociedade e da economia. O que acontecia na época? A gente viu como funcionavam as terras, né? Os feudos nas últimas atividades. Cada feudo tinha um dono. Esse dono era o senhor feudal. O senhor feudal, ele passava a terra para o seu filho. Então, para você herdar uma terra do senhor feudal, tinha que ser o filho primogênito. O que significa isso? O filho mais velho. Então a pessoa, né, principalmente nessa época, tinha vários filhos, sei lá, 10 filhos. E o filho homem, né, mais velho, é que herdava essas terras. Herdava o feudo. As mulheres se casavam e iam para outro feudo. E os outros homens, um geralmente virava padre, ia para a igreja, e os outros homens, apesar de serem nobres, eles eram pobres. Pobres por quê? Porque nessa época a riqueza ela é não medida por dinheiro, né? Afinal de contas, em grande parte da Europa nesse período nem tinha dinheiro, né? Lembro, porque não tinha comércio, né? Era uma economia de subsistência. Você só produz aquilo que você consome. Então, por que eles eram pobres? Porque eles não tinham terra. Nessa época, ter terra é ser rico. Então, eram o que eu chamo de nobres pobres, né? Esses nobres pobres não tinham nada o que perder. Então, se convence ele que todas as terras entre aqui, Europa Central, até aqui Jerusalém, todas as terras que se conquiste, esses nobres vão poder pegar essas terras para eles. Então, esse é o fator motivador. A razão socioeconômica para as cruzadas. Socioeconômica por quê? Porque sociedade, são a parte da sociedade que era nobre, porém pobre. Econômica por quê? Porque esses nobres conseguiriam finalmente terra, certo? Então, dois motivos para cruzadas. A nobreza ou
Um é a questão religiosa, outro a questão socioeconômica. Bom, então, cruzadas são essas guerras e elas aconteceram por dois motivos, né? Aqui a gente tem as principais cruzadas. Ó, se vocês olharem aqui no material, eu selecionei 3 cruzadas que são as principais. Nós tivemos várias e várias cruzadas, 9 cruzadas oficiais e outras extra-oficiais, não oficiais, né? A primeira cruzada ela é importante, ó, aqui, ó, que eu falei do Papa Urbano II, né? Ela é importante porque foi a cruzada que deu certo. Os cristãos conquistaram a cidade de Jerusalém, né? E os cristãos dominaram essa cidade, a cidade passou a ser dominada pelos cristãos. Porém, entre a primeira cruzada, logo depois, os árabes vão, em uma guerra, tomar de volta essa cidade. Jerusalém passa a ser uma cidade muçulmana de novo. Aí outra cruzada que eu selecionei é a chamada Terceira Cruzada. Ela é famosa porque ela reúne 3 reis, né? Ela é conhecida aqui, ó, como Cruzada dos Reis. Ela reuniu 3 reis. Quais reis? O rei Frederico I, que era do Império Romano Germânico, Felipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Essa cruzada não deu certo, aqui, ó, ela teve resultados desastrosos. Frederico faleceu, Felipe retornou na França derrotado e Ricardo Coração de Leão permaneceu na Palestina tentando recuperar Jerusalém, mas não deu certo. E a outra cruzada que eu selecionei é a cruzada veneziana. Essa daqui talvez seja aquela que exemplifica a motivação socioeconômica, ou seja, ela é um exemplo de por que a motivação, os motivos para a cruzada não eram somente religiosos. Vamos entender por quê. A Quarta Cruzada, ela foi feita pelos... ela é chamada de Cruzada Veneziana. Deixa eu pegar aqui o mapa rapidinho. Pronto, peguei o mapa. Ó, só para vocês verem, né? Continente europeu. Aqui, né, vocês têm, ó, a cidade de Veneza, né, que existia até aquela época. Aqui existiam vários comerciantes. Esses comerciantes financiaram uma cruzada que sairia por aqui, ó, por terra, passaria por, na época essa cidade chamava Constantinopla, passaria por Constantinopla e chegaria finalmente até Jerusalém, aqui, ó, Jerusalém. O que aconteceu? Como eu disse para vocês, a Quarta Cruzada é um exemplo de como essa cruzada foi estritamente por motivos econômicos. Os comerciantes que financiaram uma guerra é caro, né? Então precisava de alguém que bancasse, que desse dinheiro para que essa guerra acontecesse. Os cruzados então saíram daqui e foram aqui, essa chama região balcânica, né, da Europa. Quando finalmente iam cruzar aqui da Europa para a Ásia, eles desistiram de ir para Jerusalém. Aqui era uma cidade muito importante, muito rica, que era a cidade de Constantinopla. Porque, ó, se vocês verem, tá vendo aqui, ó, que tem água aqui no meio? Aqui é a divisão, aqui é a Ásia e aqui é a Europa. Todo o comércio da Ásia para a Europa tinha que passar por aqui. Então era uma cidade que enriquecia muito, como se fosse um pedágio, assim, né? Tipo taxas, viajantes e tal. Então, os cruzados que saíram ali de Veneza, eles chegaram aqui em Constantinopla e saquearam essa cidade, né? Roubaram ali, pegaram as coisas para eles e desistiram de ir para Jerusalém. Daí fica a pergunta: Constantinopla era uma cidade muçulmana? Não era. Constantinopla nessa época era dominada pelos cristãos ortodoxos, né? E mesmo assim foi saqueada. Então, isso é um exemplo que o motivo religioso não valia tanto. O que as pessoas estavam interessadas eram em terras e em riquezas. E a cruzada dos comerciantes venezianos explica justamente isso. Agora a gente chega à última coisa. Qual a consequência da cruzada? Imagine vocês, a população constantemente, durante vários e vários anos, saindo daqui, vindo para cá, saindo daqui, indo para lá. Então, saindo da Europa, vindo para a Ásia, Oriente Médio, saindo do Oriente Médio, indo para a Europa.
As pessoas mais pobres perceberam que, poxa, talvez, para se ganhar dinheiro, eu não preciso ficar produzindo no feudalismo como era antes. Então, imagina se eu pegar uma mercadoria, alguma coisa daqui e levar para cá e vender. Você tem como consequência das cruzadas, graças a essa movimentação de pessoas, o que se chama de reabertura das rotas comerciais. Reabertura por quê? Porque antes estava aberto, né? Por algum motivo, durante muito tempo no feudalismo, o comércio foi muito baixo. Então, reabertura das rotas comerciais. O comércio começou a ressurgir, né? Então, por aqui, ó, paremos aqui. A próxima aula a gente vai continuar justamente a partir do reinício comercial, que é o tema da próxima aula, é renascimento comercial. Então, qual consequência das cruzadas? Consequência das cruzadas. Como as pessoas ficaram durante as cruzadas viajando sempre do Oriente Médio para a Europa, da Europa para o Oriente Médio, isso aumentou o fluxo de pessoas, né? Esse fluxo de pessoas fez ressurgir um comércio do Oriente Médio para a Europa e vice-versa. Também por mar, tá? Não só por terra. Também aqui pelo mar Mediterrâneo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estou disponível.